Um magnata bilionário estava à beira de um colapso nervoso com o choro desesperador do seu filho no avião. Até que um adolescente humilde da classe econômica fez algo que transformou suas vidas para sempre. Por favor, Mateus, acalme-se, meu filho. Ricardo Mendes implorou pela milésima vez, balançando o bebê de 6 meses nos braços exaustos. O pequeno estava inconsolável há mais de 3 horas, desde o momento exato em que o Boeing 777 da Air France decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris. Papai não consegue mais, meu amor. O empresário de 45 anos, fundador de uma das maiores empresas de inteligência artificial da América Latina, nunca havia experimentado tal sensação de impotência. Um homem que comandava milhares de funcionários, que negociava contratos de milhões com uma simples assinatura, agora estava completamente perdido diante do choro angustiante do próprio filho. Senhor Mendes! A comissária Maria se aproximou pela 6ª vez, com um sorriso profissional que mal disfarçava o desconforto. Talvez o bebê esteja com calor. Posso diminuir o ar-condicionado da sua seção? Já tentamos de tudo. Ricardo respondeu com voz tensa, percebendo os olhares assassinos dos outros passageiros da primeira classe. Um empresário japonês havia colocado tampões nos ouvidos e fechado os olhos com força. Uma socialite francesa suspirava alto a cada 10 segundos. Até o piloto havia mandado recado perguntando se estava tudo sob controle. Mateus berrava como se estivesse com dor insuportável. Não era um choro comum de bebê incomodado. Era um grito desesperado, contínuo, penetrante, que atravessava as paredes da cabine e atingia até os passageiros mais distantes. O rostinho estava vermelho como um tomate. As perninhas tremiam. O corpinho inteiro se contorcia. Meu Deus do céu! Isso é intolerável! Resmungou um senhor grisalho sentado à frente. Bebês assim não deveriam estar em voos internacionais. Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias. Com todo respeito, senhor, bebês têm o direito de viajar também. E os outros passageiros têm o direito à paz. O homem retrucou rispidamente. Pagamos uma fortuna pela primeira classe justamente para evitar esse tipo de situação. Ricardo apertou os punhos tentando controlar a raiva. Estava sozinho nessa viagem porque sua esposa, Fernanda, havia sido diagnosticada com pneumonia 3 dias antes. Ela sempre sabia exatamente como acalmar Mateus. Ele, por outro lado, parecia apenas piorar as coisas. Senhor Mendes, já tentei mamadeira? A comissária insistiu pacientemente. Trocamos a fralda há 20 minutos. E quanto à chupeta especial que separamos? Tudo. Já tentei absolutamente tudo. Ricardo estava à beira das lágrimas. Mamadeira recusada, fralda limpa, músicas da playlist que a mãe dele preparou, aquele ursinho que ele adora, massagem nas costas, nos bracinhos, nos pezinhos. Às vezes o bebê fica agitado pela mudança de pressão atmosférica. Ela explicou com gentileza genuína. O senhor já tentou aquela técnica de massagear suavemente as orelhinhas dele fazendo movimentos circulares? Sim, tentei. E dar voltinhas pelo corredor? O movimento pode ajudar. Andei por meia hora seguida. Que tal oferecer água? Às vezes, ajuda com a pressão nos ouvidos. Ricardo tentou dar água numa mamadeira especial. Mateus tomou 3 goles, parou de chorar por exatos 20 segundos que pareceram uma eternidade de alívio. Depois recomeçou com força redobrada, agora cuspindo a água e espremendo ainda mais as pálpebras. Isso é um absurdo! Uma voz masculina trovejou algumas fileiras atrás. 3 horas e meia aguentando essa tortura sonora. Alguém precisa fazer alguma coisa. Será que não pode dar um calmante para a criança? Sugeriu uma mulher com tom de acusação. Existem remédios para isso, não existem? Ricardo se sentiu completamente humilhado. Em 45 anos de existência, tendo construído um império do zero, nunca havia passado por um constrangimento tão profundo. O homem que estava acostumado ao respeito automático, às portas se abrindo ao seu nome, ao sucesso em cada projeto, agora era apenas um pai fracassado que não conseguia executar a tarefa mais básica, cuidar do próprio filho. Mateus continuava chorando, agora com a voz rouca e falhando de tanto esforço. O bebê estava visivelmente esgotado, os olhinhos inchados, mas alguma coisa misteriosa o impedia de se render ao sono. Ricardo verificou novamente a temperatura do filho, normal. Verificou se não havia nada machucando, nada. Ofereceu novamente a mamadeira, recusada com um movimento brusco da cabecinha. Senhor Mendes.
A comissária voltou, desta vez acompanhada do chefe de cabine, um homem de meia idade com expressão séria. Lamento muito, mas recebemos várias reclamações formais. O senhor poderia, por gentileza, tentar acalmar o bebê na galeria traseira da aeronave? É um espaço mais isolado e discreto. Ricardo sentiu as bochechas queimarem de humilhação pura. Estava sendo praticamente expulso da primeira classe pelo próprio filho. Com movimentos mecânicos, pegou a bolsa de fraldas, o saco com brinquedos, a manta especial e caminhou pelo corredor interminável carregando Mateus, que continuava berrando a plenos pulmões. Na classe econômica, a situação ficou ainda pior. Se antes eram 50 passageiros irritados, agora eram 250. O choro ecoava pela aeronave inteira. Impossível de ignorar, impossível de escapar. Várias crianças pequenas começaram a chorar em solidariedade, criando uma sinfonia de desespero. Pelo amor de Deus! Uma mulher gritou acima do barulho. Alguém faça alguma coisa com esse bebê. Isso já passou de todos os limites. Tem medicamento para isso. Outro passageiro sugeriu alto. Meu filho toma xarope calmante quando viajamos. Gente, vocês não veem que o pai está tentando? Uma voz feminina defendeu. Tenham um pouco de empatia. Ricardo se encostou na parede do fundo do avião, sentindo-se o pior ser humano do planeta. Mateus estava completamente inconsolável, vermelho como pimenta, suado, tremendo, claramente sofrendo com alguma coisa invisível que ele não conseguia descobrir. As lágrimas escorriam pelo rostinho do bebê sem parar. Me desculpem, pessoal. Ricardo disse alto para todos ouvirem, sua voz quebrando de emoção. Eu juro que não sei mais o que fazer. Se alguém tiver alguma sugestão, qualquer coisa, por favor. Foi nesse momento exato que ele percebeu um adolescente se levantando devagar de uma das últimas fileiras da classe econômica. Era um rapaz negro, alto e magro, aparentando uns 15 anos, vestindo uma camiseta branca simples e carregando uma mochila surrada no ombro. Ele caminhou pelo corredor estreito com passos decididos, mas respeitosos, ignorando completamente os olhares curiosos e céticos dos outros passageiros. Com licença, senhor, o garoto disse, parando na frente de Ricardo. Sua voz era suave, educada, mas carregava uma confiança impressionante para alguém tão jovem. Por favor, posso tentar ajudar? Ricardo olhou para ele com uma mistura de desconfiança e desespero. Ajudar como, meu filho? Eu sei como acalmar bebês que choram dessa forma específica. Já passei por situações parecidas. Você é pediatra? Ricardo perguntou automaticamente, sabendo que a resposta seria não. Não, senhor, mas tenho bastante experiência prática com isso. Um homem sentado próximo soltou uma risada cínica e desrespeitosa. Ah, claro! Agora um moleque vai resolver o que um pai milionário não conseguiu. Essa eu quero ver. O garoto não se intimidou nem um pouco, manteve o olhar firme em Ricardo, esperando pacientemente uma resposta, sem demonstrar qualquer desconforto com o comentário preconceituoso. Ricardo estava no limite absoluto do desespero. 3 horas e 40 minutos de choro ininterrupto haviam destruído qualquer vestígio de orgulho ou preconceito que pudesse ter. Naquele momento, não importava quem era o garoto, de onde vinha ou como estava vestido. Se havia a menor possibilidade de que ele pudesse ajudar, Ricardo estava disposto a tentar. Por favor, ele disse finalmente, sua voz carregada de súplica. Eu aceito qualquer ajuda. O garoto estendeu os braços com movimentos calmos e seguros. Posso segurá-lo por um momento? Pode, claro. Com uma delicadeza e confiança surpreendentes, o adolescente pegou Mateus nos braços. O bebê continuou chorando nos primeiros segundos, mas havia algo diferente na forma como o menino o segurava. Não era tenso ou nervoso como Ricardo havia estado. Era firme, mas ao mesmo tempo incrivelmente suave. Ele posicionou a cabecinha de Mateus no ombro esquerdo, apoiando-a com a palma da mão, e começou a fazer uma massagem extremamente leve e precisa nas costas do bebê, com movimentos circulares que pareciam seguir algum padrão específico. Calma, pequeno campeão. Ele sussurrou bem baixinho no ouvido do bebê, com uma voz tão suave que mal dava para ouvir. Está tudo bem agora. Está tudo bem. Para o absoluto espanto de todos na aeronave, Mateus diminuiu o volume do choro drasticamente. Não parou de uma vez, mas reduziu para um lamento baixinho, quase um murmúrio. Meu Deus! Ricardo murmurou incrédulo. Como você está fazendo isso? Ele está com cólica intestinal forte. O garoto explicou baixinho, continuando a massagem hipnótica. Bebês ficam exatamente assim quando o ar fica preso na barriguinha e não consegue sair.
A pressão atmosférica do voo intensifica muito o problema. Mas eu já tentei fazer massagem nas costas. Ricardo protestou suavemente. Tem que ser no ponto exato, senhor. Com a pressão e o ritmo corretos. O garoto mudou cuidadosamente a posição de Mateus, colocando-o de bruços sobre o braço esquerdo, com a cabecinha apoiada firmemente na palma da mão. Com a mão direita continuou fazendo os movimentos circulares nas costas, mas agora em um local ligeiramente diferente. Minha irmãzinha caçula tinha cólica crônica quando nasceu. Passamos meses assim, noites inteiras sem dormir. Mateus soltou um arroto pequeno e imediatamente o corpo inteiro do bebê relaxou. O choro parou completamente. O silêncio que tomou conta da cabine foi absolutamente ensurdecedor. 250 passageiros ficaram em silêncio total, mal conseguindo acreditar no que acabavam de testemunhar. O bebê que havia atormentado todo mundo por quase 4 horas agora estava completamente tranquilo, até esboçando um pequeno sorriso, nos braços de um adolescente desconhecido. Não é possível! A mulher que havia reclamado murmurou com voz abafada. O menino realmente conseguiu. Isso é incrível, outro passageiro comentou alto. Simplesmente incrível. Meu filho, você é um anjo, uma senhora idosa disse emocionada. Ricardo ficou olhando para Mateus, agora completamente relaxado, piscando devagar, claramente prestes a finalmente dormir. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do empresário. Como você aprendeu essa técnica? Ele perguntou com voz embargada. Necessidade, senhor. O garoto respondeu com simplicidade tocante. Quando minha irmã nasceu, ela chorava por horas todos os dias. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar pediatra particular ou consultas frequentes, então eu tive que aprender por conta própria. Passei semanas na biblioteca municipal pesquisando sobre cólica infantil. Assisti dezenas de vídeos no YouTube. Tentei várias técnicas diferentes até descobrir o que realmente funcionava. Quantos anos você tem? Ricardo perguntou impressionado. 15, senhor. Você tem irmãos pequenos além dessa que mencionou? Tenho, sim. Na verdade, senhor, eu praticamente criei minha irmã caçula desde que ela nasceu. Minha mãe trabalha em 3 empregos diferentes para sustentar a gente. Então ela chega em casa muito tarde e exausta. Eu sempre fui o responsável pelos cuidados. Ricardo observou o garoto com atenção pela primeira vez, realmente prestando atenção nos detalhes. Roupas extremamente simples, mas impecavelmente limpas e bem cuidadas. Tênis claramente muito desgastado, mas engraxado recentemente. E na mochila surrada, várias medalhas pequenas costuradas no tecido com linha. Essas medalhas são de que competições? Ricardo perguntou curioso. O garoto corou visivelmente. Matemática e física, senhor. Olimpíadas científicas escolares. Você é bom nessas matérias? Mais ou menos, senhor. Um senhor de cabelos brancos sentado 2 fileiras à frente se virou completamente na poltrona. Mais ou menos nada, rapaz. Esse menino aqui é Gabriel Silva, pentacampeão estadual de matemática, tricampeão nacional de física, saiu em vários jornais e programas de TV. É uma das maiores promessas científicas do Brasil. Gabriel ficou vermelho até as orelhas. O senhor realmente não precisava ter falado isso tudo. Ricardo arregalou os olhos completamente chocado. Você é Gabriel Silva? O garoto prodígio que desenvolveu aquele algoritmo revolucionário de otimização de recursos? O senhor conhece meu trabalho? Gabriel pareceu genuinamente surpreso. Conheço. Minha empresa tentou licenciar seu algoritmo no ano passado. Os advogados disseram que você era menor de idade e precisaríamos de autorização dos responsáveis. Tentamos entrar em contato várias vezes, mas nunca conseguimos. Minha mãe tem muito medo de golpes, senhor. Ela não atende ligações de empresas grandes. Acha que é sempre fraude. Mateus havia finalmente adormecido completamente nos braços de Gabriel. O rostinho estava tranquilo e sereno, a respiração profunda e regular. Ricardo ficou observando o filho dormir pela primeira vez em 4 horas. Gabriel, você acabou de salvar minha sanidade mental. Ricardo disse com emoção profunda. Não tenho nem palavras para agradecer. Não precisa agradecer, senhor. Só fiz o que era certo. Não, não é só isso, Ricardo insistiu. Posso perguntar para onde você está indo? Vou para Paris, senhor. Fui selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática. É meu primeiro voo internacional, minha primeira vez saindo do país. Você está indo sozinho? Estou sim.
A organização da competição pagou minha passagem e hospedagem, mas não tinha recursos para pagar os custos da minha mãe também. Mas está tudo bem, senhor. Tenho 15 anos, já sou responsável. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. Então tomou uma decisão que mudaria completamente a vida de ambos. Gabriel, qual seu assento? 45F, senhor. Última fileira, janela. Não mais. A partir de agora você viaja comigo na primeira classe. Vou pedir para mudarem seu assento. Senhor, não precisa fazer isso. Gabriel protestou envergonhado. Eu estou bem na classe econômica. Eu insisto. E não é só pelo que você fez pelo Matheus, embora isso já seria motivo mais que suficiente. Quero conversar com você sobre várias coisas. Tenho uma proposta para fazer. Gabriel olhou para Ricardo com os olhos arregalados, claramente nervoso. Que tipo de proposta, senhor? Primeiro vamos resolver seu assento. Depois conversamos com calma. 15 minutos depois, após Ricardo conversar com o chefe de cabine e fazer alguns telefonemas rapidíssimos, Gabriel estava sentado na confortável poltrona reclinável da primeira classe, ainda segurando Matheus, que dormia profundamente. Gabriel, Ricardo começou sério. Quantas horas por dia você estuda? Depende do dia, senhor. Durante a semana da escola, umas 4 horas por noite depois que coloco minha irmã para dormir. Nos finais de semana, quando não estou cuidando dela, consigo estudar umas 8 a 10 horas por dia. E você trabalha? Trabalho sim, senhor. Faço bicos de programação freelance pela internet. Desenvolvo sites simples, aplicativos básicos, essas coisas. Ajudo a pagar as contas de casa. Com 15 anos de idade, você estuda até 4 horas por noite. Cuida da sua irmã, trabalha e ainda compete em Olimpíadas Científicas? Eu faço o que preciso fazer, senhor. Ricardo sentiu o peito apertar. Gabriel, vou ser completamente direto com você. Minha empresa está desenvolvendo um projeto secreto de inteligência artificial para otimização de recursos em tempo real. É extremamente complexo e estamos travados há 6 meses. Seu algoritmo seria a peça-chave que falta. Meu algoritmo? Gabriel piscou confuso. Sim, aquele que você desenvolveu e publicou em código aberto no GitHub há 1 ano. É genial, revolucionário, está anos à frente do que a indústria tem agora. Senhor, eu publiquei aquele código de graça para qualquer pessoa usar. Não quero cobrar nada por ele. Eu sei, e é exatamente essa mentalidade que me impressiona. Mas não estou falando só do algoritmo. Estou falando de você. Quero te oferecer algo. Oferecer o quê? Uma bolsa integral de estudos em qualquer escola particular de elite do Brasil que você escolher, incluindo tudo. Material escolar, uniforme, transporte, alimentação. Mais um salário mensal para sua família, para que sua mãe não precise mais trabalhar em 3 empregos, e um plano de saúde completo para toda a sua família. Gabriel ficou completamente pálido. Senhor, isso é... Eu não posso aceitar. Deixe eu terminar. Em troca, você trabalharia como consultor júnior na minha empresa nas horas vagas, desenvolvendo projetos de inteligência artificial sob minha orientação direta. Seria uma parceria de mentoria. Você aprenderia comigo, eu aprenderia com você. Por que está fazendo isso? Gabriel perguntou com lágrimas nos olhos. Porque talento como o seu não pode ser desperdiçado. Porque em 15 anos, você demonstrou mais sabedoria, compaixão e inteligência do que executivos de 40 anos que conheço. E porque acredito que investir em mentes brilhantes é a melhor coisa que posso fazer com meu dinheiro. Gabriel começou a chorar silenciosamente. Eu sempre sonhei em poder estudar numa escola boa, senhor. Em ter tempo para me dedicar só aos estudos sem precisar trabalhar tantas horas. Em ver minha mãe descansar um pouco. Mas nunca achei que fosse possível. Agora é possível, Ricardo disse, colocando a mão no ombro do garoto. Mas tem uma condição. Qual, senhor? Você nunca pode esquecer de onde veio. Nunca pode perder essa humildade e essa vontade de ajudar os outros. Promete? Prometo, senhor. Eu prometo. Matheus se mexeu um pouco nos braços de Gabriel, mas continuou dormindo profundamente. Ricardo olhou para o filho e para o adolescente, e naquele momento soube que aquele encontro não havia sido coincidência. Era destino. Nas semanas seguintes à viagem, Ricardo cumpriu cada promessa. Gabriel foi matriculado no Colégio São Luís, uma das escolas mais prestigiadas do Brasil. Sua mãe, Dona Helena, recebeu a notícia chorando e se ajoelhando de gratidão.
Ela finalmente pôde deixar 2 dos 3 empregos, trabalhando apenas em horário comercial. No primeiro dia de aula na escola nova, Gabriel estava nervoso. Chegou atrasado porque não conhecia bem o bairro Nobre, entrou na sala e todos os alunos pararam de falar e olharam para ele. Roupas claramente mais simples, mochila surrada em meio a mochilas de marca, tênis velho entre tênis importados. Você é o bolsista? Um garoto loiro perguntou com um tom zombeteiro. Sou estudante, Gabriel respondeu com a cabeça erguida. Como vocês? Estudante que não pagou para estar aqui, outro completou rindo. Estudante que conquistou o direito de estar aqui, Gabriel corrigiu com calma impressionante. A professora de matemática, doutora Andréia, entrou na sala naquele momento. Gabriel Silva? Sim, professora. Seja bem-vindo, ouvi falar muito sobre você. Sente-se, por favor. Durante a aula, doutora Andréia propôs um problema extremamente complexo de cálculo diferencial no quadro. Era um problema que normalmente só seria visto no ensino superior, mas ela gostava de desafiar os alunos. Ninguém conseguiu resolver. Depois de 20 minutos de silêncio constrangedor, Gabriel levantou a mão timidamente. Sim, Gabriel? Professora, posso tentar? Claro. Gabriel foi ao quadro e resolveu o problema em menos de 3 minutos, explicando cada passo com uma clareza impressionante. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Perfeito, doutora Andréia disse com um sorriso. Simplesmente perfeito. Alguém tem dúvidas? O garoto loiro que havia zombado de Gabriel levantou a mão lentamente. Sim, professora. Não entendi o terceiro passo. Gabriel, pode explicar para ele? Gabriel voltou ao quadro e explicou novamente, desta vez ainda mais detalhadamente, com paciência infinita. No final da explicação, até o garoto que havia zombado dele estava impressionado. No intervalo, um grupo de garotas se aproximou de Gabriel. Você é aquele garoto que salvou o bebê no avião? Uma delas, chamada Beatriz, perguntou com curiosidade genuína. Eu apenas ajudei, Gabriel respondeu modestamente. Saiu na internet. Tem um vídeo que alguém gravou, já tem 1 milhão de visualizações. Sério? Gabriel ficou pálido. Beatriz mostrou o celular. De fato, havia um vídeo de um passageiro que havia filmado Gabriel acalmando Mateus no avião. Os comentários estavam cheios de elogios. Esse menino é um anjo. Que maturidade! Só 15 anos e já tem mais noção que muito adulto. Brasil precisa de mais jovens assim. Gabriel leu os comentários emocionado. Nunca havia imaginado que aquele gesto simples teria repercussão. 3 meses se passaram. Gabriel estava se adaptando bem à nova escola, embora ainda enfrentasse alguns olhares preconceituosos. Mas seu desempenho era tão extraordinário que até os mais céticos tiveram que admitir que ele merecia estar ali. Em casa, a vida de Dona Helena havia mudado completamente. Ela agora tinha tempo para jantar com os filhos, ajudar Gabriel com os estudos, brincar com a pequena Isabela. As lágrimas de gratidão não paravam. Meu filho, ela disse uma noite. Você sabe que isso tudo é um milagre, não sabe? Eu sei, mãe. E prometi ao Sr. Ricardo que nunca vou esquecer de onde viemos. Você é meu orgulho. Seu pai perdeu a chance de ver o homem incrível que você se tornou. Gabriel abraçou a mãe com força. O pai deles havia abandonado a família quando Gabriel tinha 5 anos, dizendo que não queria criar filho de favelado. Dona Helena havia criado os 2 filhos sozinha desde então. No escritório da empresa de Ricardo, Gabriel começou a trabalhar 3 tardes por semana. Ele rapidamente impressionou toda a equipe de desenvolvimento com suas ideias inovadoras. Gabriel, vem ver isso, Ricardo o chamou um dia. Tenho uma surpresa. O que é, senhor? Seu algoritmo foi implementado com sucesso no nosso sistema. Os resultados são extraordinários. Melhoramos a eficiência em 300%. Mesmo? Gabriel ficou radiante. Mesmo. E como recompensa vou te dar algo. Ricardo estendeu um envelope. Gabriel abriu e viu um contrato. Isso é... um contrato de participação nos lucros do projeto. 2% de tudo que esse sistema gerar pertence a você. Senhor, eu não posso aceitar. O senhor já fez muito. Gabriel, você precisa entender uma coisa. Talento merece ser recompensado. Inteligência merece ser valorizada. E lealdade merece ser reconhecida. Isso não é caridade. É investimento no futuro. Gabriel assinou o contrato com mãos trêmulas. Naquele dia, ele se tornou oficialmente o consultor mais jovem da história da empresa. 2 anos se passaram rapidamente.
Gabriel, agora com 17 anos, havia se tornado uma lenda na escola e um nome respeitado no mundo da tecnologia. Havia ganhado medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, desenvolvido 3 aplicativos revolucionários e publicado 2 artigos científicos em revistas especializadas. Mateus, agora com quase 3 anos, era inseparável de Gabriel. Toda vez que o adolescente visitava a casa de Ricardo, o menino corria para abraçá-lo gritando: "Gabi, Gabi!" "Meu salvador", Ricardo sempre dizia rindo. "O homem que me deu meu filho de volta." Uma noite, Ricardo convidou Gabriel e Dona Helena para um jantar especial em sua mansão. A esposa de Ricardo, Fernanda, havia preparado uma festa íntima. "Tenho um anúncio importante", Ricardo disse depois da sobremesa. Todo mundo parou de comer e olhou para ele. "Gabriel, você está prestes a completar 18 anos. "Estou, senhor. E durante esses 3 anos, você provou ser muito mais do que eu imaginava. Você não é apenas um gênio da matemática. Você é um líder nato, um pensador estratégico, uma pessoa de caráter impecável." "Obrigado, senhor. Por isso quero fazer uma proposta oficial. Quando você completar 18 anos, quero que você se torne sócio minoritário da empresa. 5% das ações serão suas." Dona Helena deixou cair o garfo. Fernanda sorriu. Gabriel ficou completamente paralisado. "Senhor, eu não sei o que dizer." "Diga sim, porque esse é apenas o começo. Você vai revolucionar o mundo da tecnologia, Gabriel. E eu quero estar ao seu lado quando isso acontecer." Gabriel começou a chorar, e pela primeira vez não tentou esconder as lágrimas. Dona Helena se levantou e abraçou o filho, chorando também. "Obrigado, meu Deus," ela sussurrou. "Obrigado por não ter abandonado meus filhos." Mateus, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a emoção no ar, também começou a chorar. "Gabi tá chorando. Por quê?" Gabriel pegou o menino no colo. "São lágrimas de alegria, campeão. Seu amigo Gabi está muito feliz." "Então eu também tô feliz." Mateus abraçou Gabriel com força. Ricardo observou a cena com um sorriso profundo. 3 anos atrás, ele estava desesperado num avião, sendo julgado por todos, sentindo-se o pior pai do mundo. Hoje, ele havia encontrado não apenas um sócio brilhante, mas uma segunda família. No dia do aniversário de 18 anos de Gabriel, Ricardo organizou uma festa surpresa no salão principal da empresa. Todos os 500 funcionários estavam presentes. Havia cobertura da imprensa. Políticos, empresários, acadêmicos. Todos queriam conhecer o jovem prodígio que estava revolucionando o mercado. "Gabriel Silva", Ricardo disse ao microfone. "Há 3 anos, você era apenas um garoto que ajudou um estranho num avião. Hoje você é oficialmente sócio desta empresa. Mas mais importante que isso, você é meu irmão, é tio do meu filho, é parte da minha família." A plateia explodiu em aplausos. Gabriel subiu ao palco ainda tremendo de nervosismo. Eu não sou bom com discursos." Ele começou com voz trêmula. "Mas quero dizer algo. Nasci numa comunidade carente. Cresci sem pai. Vi minha mãe trabalhar até a exaustão para nos dar o básico. Poderia ter desistido, poderia ter escolhido caminhos ruins, mas escolhi acreditar que educação e trabalho duro poderiam mudar minha realidade." Ele fez uma pausa, emocionado. "E então conheci o Sr. Ricardo, um homem que não me julgou pela minha roupa ou pelo meu endereço, que viu potencial onde outros viram apenas pobreza, que me deu oportunidades quando eu só tinha sonhos." Gabriel olhou para Ricardo nos olhos. "Hoje eu não estou aqui apenas representando a mim mesmo. Estou representando cada criança pobre e inteligente que merece uma chance. Cada menino e menina de comunidade que estuda debaixo de lampião porque não tem luz elétrica. Cada jovem que precisa trabalhar para ajudar em casa, mas não desiste dos estudos." A plateia estava em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos. "E eu prometo de coração, que vou usar essa posição para criar mais oportunidades. Vamos desenvolver tecnologias educacionais gratuitas. Vamos oferecer bolsas de estudo para jovens carentes. Vamos provar que talento não tem cor, classe social ou código postal." Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram de pé. Dona Helena, na primeira fileira, chorava copiosamente. Isabela, agora com 4 anos, gritava: "Esse é meu irmão, meu irmão!" Mateus, no colo de Fernanda, batia palminhas sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que seu amigo Gabi havia feito algo muito especial. Depois da festa, já de madrugada, Gabriel ficou sozinho no terraço do prédio da empresa olhando as luzes da cidade. Ricardo se juntou a ele.
Obrigado, Gabriel disse simplesmente. Por quê? Por ter me visto, por ter acreditado, por ter apostado. Ricardo colocou a mão no ombro do jovem. Gabriel, eu não apostei em você. Eu investi no óbvio. Qualquer pessoa com olhos de ver reconheceria seu potencial. Mas você foi o único que realmente viu. Então esse é meu maior orgulho. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando a cidade. Sabe o que é mais engraçado? Gabriel disse de repente. O quê? Se Mateus não tivesse chorado naquele avião, nada disso teria acontecido. Ricardo riu. É verdade. Às vezes os maiores milagres vêm disfarçados das piores situações. Eu realmente acredito nisso agora. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. Quando você estava caminhando pelo corredor do avião naquele dia, em direção a mim, você teve medo? Você percebeu que as pessoas estavam olhando para você com desconfiança? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Percebi, senhor. Vi os olhares julgadores. Ouvi os comentários preconceituosos. Mas sabe o que eu pensei? Pensei que tinha algo de valor para oferecer. E que isso era mais importante do que o que as pessoas achavam de mim. Pensei que se eu poderia ajudar aquele bebê, então tinha a obrigação moral de tentar, independente de qualquer outra coisa. Essa mentalidade é exatamente o que te trouxe até aqui. Nunca perca isso. Não vou perder, senhor. Prometo. 3 meses depois, Gabriel lançou seu primeiro projeto como sócio oficial da empresa. Um aplicativo educacional gratuito chamado Mentes Brilhantes, que usava inteligência artificial para personalizar o aprendizado de matemática e ciências para crianças de baixa renda. O aplicativo identificava as dificuldades específicas de cada aluno e criava planos de estudo customizados. O lançamento foi no Vale do Silício para uma plateia internacional de investidores e empresários de tecnologia. Gabriel, agora com 18 anos, subiu ao palco principal sem qualquer sinal de nervosismo. Este aplicativo nasceu de uma necessidade pessoal. Ele começou. Eu cresci sem acesso à educação de qualidade. Estudava em bibliotecas públicas, assistia videoaulas gratuitas na internet, fazia cursos online quando conseguia internet. E percebi que o maior problema da educação não é falta de conteúdo, é falta de personalização. Ele clicou no controle remoto e um gráfico apareceu no telão gigante. Cada criança aprende de forma diferente. Algumas são visuais, outras auditivas. Algumas precisam de mais exemplos práticos, outras de mais teoria. Mas nossas escolas públicas tratam todos os alunos como se fossem idênticos. E isso desperdiça talentos incríveis. Gabriel mostrou uma demonstração ao vivo do aplicativo. A plateia assistiu impressionada enquanto a inteligência artificial se adaptava em tempo real ao estilo de aprendizagem de uma criança. E o melhor de tudo? É completamente gratuito. Sem anúncios, sem taxas ocultas, sem monetização dos dados dos usuários. Porque educação não deveria ser um privilégio. Deveria ser um direito universal. A apresentação terminou com uma ovação de pé. Investidores do mundo inteiro fizeram fila para conversar com Gabriel. Grandes empresas de tecnologia ofereceram parcerias milionárias. Naquela noite, Gabriel ligou para sua mãe por vídeo. Mãe, funcionou! O aplicativo vai ser lançado em 50 países. Dona Helena estava chorando de alegria. Meu filho, você está mudando o mundo. Estou tentando, mãe. Estou tentando. Seu pai deveria estar vendo isso. Ele disse que você nunca seria nada. Que menino pobre não tinha futuro. Gabriel sentiu uma pontada no peito, mas respirou fundo. Mãe, sabe o que eu aprendi? A opinião das pessoas que nos abandonaram não importa. O que importa é a opinião das pessoas que ficaram. E você sempre acreditou em mim. Sempre acreditei, filho. Desde o dia que você nasceu, eu soube que você era especial. Te amo, mãe. Te amo também, meu filho, mais que tudo nesse mundo. 2 anos depois, aos 20 anos de idade, Gabriel Silva estava na capa da revista Forbes como um dos empresários mais jovens e influentes do Brasil. O aplicativo Mentes Brilhantes já havia impactado a vida de 5 milhões de crianças em 80 países. Ele havia sido convidado para palestrar nas universidades mais prestigiadas do mundo: Harvard, MIT, Stanford, Oxford. Mas o que mais orgulhava Gabriel não eram os números ou o reconhecimento,
era receber mensagens diárias de crianças dizendo que o aplicativo havia mudado suas vidas. Era saber que meninos e meninas de favelas, comunidades carentes e zonas rurais agora tinham acesso à mesma qualidade de educação que crianças ricas. Em uma dessas noites, ele estava jantando na casa de Ricardo quando Mateus, agora com 5 anos, pulou no colo dele. Gabi, você é herói. Por que você acha isso, campeão? Porque a professora disse que você ajuda as crianças a aprenderem. Gabriel sorriu e abraçou o menino. Você sabe por que eu faço isso? Por quê? Porque tem outro herói aqui. Quem? Você. Mateus ficou confuso. Eu? Sim, você. Se você não tivesse chorado naquele avião, eu nunca teria conhecido seu pai. E nada disso teria acontecido. Mateus pensou por um momento, depois sorriu. Então chorar é bom. Todo mundo na mesa riu. Ricardo olhou para Gabriel com carinho paternal. Sabe, Gabriel, às vezes eu penso como seria minha vida se você não tivesse ajudado naquele dia. Seria diferente? Completamente. Eu provavelmente teria chegado em Lisboa um homem quebrado. Mas você me ensinou algo fundamental. O quê? Que ajuda pode vir dos lugares mais inesperados, que devemos sempre manter a mente aberta para receber bondade, e que investir em pessoas é o melhor negócio que existe. Senhor Ricardo, Gabriel disse com emoção na voz. O senhor também me ensinou muito. Sim? O quê? Que existem pessoas boas no mundo, que sucesso não precisa corromper o caráter, e que famílias não são definidas por sangue, mas por amor. Fernanda, sentada do outro lado da mesa, começou a chorar. Vocês dois vão me fazer estragar toda a maquiagem. Gabriel se levantou e abraçou os três. Ricardo, Fernanda e Mateus. Dona Helena e Isabela se juntaram ao abraço coletivo. Essa é minha família, Gabriel disse com a voz embargada. A família que o destino me deu. 6 meses depois, Gabriel criou a Fundação Mentes Brilhantes, uma organização sem fins lucrativos dedicada a identificar, treinar e apoiar jovens talentos de comunidades carentes. A fundação oferecia bolsas integrais de estudo, mentoria personalizada, suporte psicológico e networking com profissionais estabelecidos. No primeiro ano, a fundação atendeu 500 jovens. No segundo ano, 2.000. No terceiro ano, 10.000. Gabriel pessoalmente entrevistava os candidatos mais promissores. Ele via em cada um deles um reflexo de si mesmo. Jovens brilhantes presos pelas circunstâncias, esperando apenas por uma oportunidade. Gabriel Santos, ele disse para um garoto de 14 anos durante uma entrevista. Vejo aqui que você desenvolveu um sistema de purificação de água usando materiais recicláveis. O garoto acenou nervosamente. Sim, senhor. Na minha comunidade a água chega suja. Então eu tive que criar algo. Gabriel sorriu. Você me lembra alguém. Quem, senhor? Eu mesmo, alguns anos atrás. Você está aprovado para a bolsa integral. O garoto começou a chorar. Sério? Sério? E sabe por quê? Por quê? Porque você não esperou alguém resolver seu problema. Você criou a solução. Essa é a mentalidade que muda o mundo. Histórias como essa se multiplicavam. A fundação se tornou referência nacional em educação inclusiva e desenvolvimento de talentos. Em uma entrevista para a TV, a apresentadora perguntou a Gabriel: Você já alcançou tanto aos 21 anos. Qual é o próximo sonho? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Meu sonho é que um dia a Fundação Mentes Brilhantes não precise mais existir. Que o Brasil seja um país onde toda criança talentosa, independente de onde nasceu ou quanto dinheiro sua família tem, possa desenvolver seu potencial plenamente. Onde não precisemos de instituições privadas para corrigir as falhas do sistema público. Você acha que isso é possível? Eu tenho que acreditar que sim. Porque se pessoas como eu não acreditarem, quem vai? A entrevista viralizou. O vídeo foi compartilhado milhões de vezes. Gabriel recebeu convites para palestrar no Congresso Nacional, no Senado, em fóruns internacionais. Mas ele nunca se esqueceu de onde veio. Todo mês, sem falta, Gabriel visitava a sua antiga escola pública para dar palestras motivacionais. Ele sempre terminava com a mesma frase: Se eu conseguir, você também consegue. Não importa quantas pessoas duvidem de você. O que importa é que você não duvide de você mesmo. Em uma dessas visitas, um garoto de 12 anos levantou a mão. Senhor Gabriel, você tem medo de falhar? Tenho sim. Mesmo? Claro. Tenho medo toda vez que lanço um novo projeto. Toda vez que faço uma apresentação importante. Toda vez que tomo uma decisão grande. O medo é natural.
Então como você continua? Gabriel sorriu. Porque aprendi que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. É levantar e seguir em frente mesmo quando está assustado. O garoto anotou isso no caderno como se fosse a coisa mais importante do mundo. Aos 22 anos, Gabriel Silva já havia acumulado mais conquistas do que muitos executivos em carreiras inteiras. Mas o momento que mais o emocionou não foi nenhum prêmio ou reconhecimento. Foi quando Matheus, agora com 6 anos, fez um desenho dele na escola. O professor pediu que as crianças desenhassem seus heróis. Matheus desenhou Gabriel. Por que você escolheu o Gabriel? A professora perguntou. Porque quando eu era bebê e estava chorando, ele me salvou. E agora ele salva outras crianças também. Ele é meu herói. Quando Ricardo mostrou o desenho para Gabriel, o jovem empresário não conseguiu segurar as lágrimas. Ele realmente me vê assim? Ele te vê exatamente assim. Você é o herói dele. Mas eu só fiz o que era certo. E é exatamente por isso que você é um herói. Porque fazer o certo é sempre a escolha mais difícil. Gabriel emoldurou o desenho e colocou na parede do seu escritório. Sempre que tinha um dia difícil, olhava para aquele desenho e lembrava por que fazia tudo aquilo. Um dia, Gabriel estava trabalhando no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Gabriel Silva? Sim, quem fala? Meu nome é Dr. André Martins. Sou do MIT. Estou ligando porque gostaríamos de te oferecer uma vaga no nosso programa de doutorado em Inteligência Artificial. Gabriel quase caiu da cadeira. MIT? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts? Exatamente. Estudamos seu trabalho e estamos extremamente impressionados. Queremos que você se junte ao nosso laboratório de pesquisa. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Bolsa integral, mais um salário de pesquisador. Você pode continuar trabalhando remotamente na sua empresa e fundação. Gabriel pensou em sua mãe, em Isabela, em Ricardo e sua família. Pensou em deixar o Brasil por alguns anos. Posso pensar um pouco? Claro. Mas não demore muito. Essa oportunidade não vai esperar para sempre. Naquela noite, Gabriel reuniu toda a família. Sua família de sangue e sua família escolhida. MIT me ofereceu uma vaga no doutorado. Dona Helena prendeu a respiração. MIT? Aquela universidade famosa dos Estados Unidos? Sim, mãe. E você vai aceitar? Gabriel olhou ao redor da mesa. Só se vocês acharem que devo. Ricardo falou primeiro. Gabriel, essa é uma oportunidade única. Você seria louco de recusar. Mas e a empresa? E a fundação? Vamos continuar tocando. Você pode trabalhar remotamente. E nas férias volta para o Brasil. Fernanda concordou. É a chance da sua vida, Gabriel. Matheus, não entendendo completamente, perguntou. Gabi vai embora? Só por um tempo, campeão. Gabriel respondeu pegando o menino no colo. Mas vou voltar sempre. Promete? Prometo. Dona Helena limpou as lágrimas. Meu filho vai estudar no MIT. Nunca imaginei que diria isso um dia. Isabela, agora com 6 anos, abraçou o irmão. Você vai aprender muito e voltar ainda mais inteligente. Gabriel aceitou a oferta do MIT. 3 meses depois, estava fazendo as malas para se mudar para Boston. No aeroporto, a despedida foi emocionante. Cuide bem dele, Ricardo disse no ouvido de Gabriel. Cuide bem do meu filho. Sempre cuidei. Sempre vou cuidar. Matheus chorou muito. Não quero que o Gabi vá embora. Gabriel se ajoelhou na altura do menino. Matheus, você sabe por que eu preciso ir? O menino balançou a cabeça chorando. Porque preciso aprender mais coisas, para poder ajudar mais crianças, para fazer mais coisas boas no mundo. Mas eu vou sentir saudade. Eu também, mas vamos fazer videochamada todo dia. Combinado? Combinado. Gabriel abraçou cada um por um longo tempo antes de finalmente passar pelo portão de embarque. No avião, ironicamente no mesmo voo Rio-Paris-Boston, Gabriel pensou em como sua vida havia mudado. 5 anos atrás, era um menino assustado fazendo sua primeira viagem internacional. Agora era um empresário respeitado indo estudar numa das melhores universidades do mundo. Mas uma coisa não havia mudado: sua essência. Ele continuava sendo o mesmo Gabriel que se importava com as pessoas, que queria ajudar, que acreditava que educação podia mudar o mundo. O bebê na fileira da frente começou a chorar. Gabriel sorriu. Alguns passageiros começaram a reclamar, mas ele se levantou calmamente. Com licença, posso ajudar? A mãe olhou para ele grata. Por favor. Gabriel pegou o bebê nos braços, fez a massagem que havia aprendido anos atrás, e em menos de 2 minutos o bebê estava dormindo. Como você fez isso? A mãe perguntou impressionada. Longa história.
Gabriel respondeu sorrindo. Mas a versão curta é: um bebê chorando num avião mudou minha vida inteira. E ele estava absolutamente certo. Fim. Esta é uma história sobre como um gesto simples de bondade pode transformar não apenas 2 vidas, mas impactar milhares de outras. Sobre como talento não tem endereço e oportunidade não deveria ter preço. Sobre famílias que escolhemos e laços que criamos. E sobre a importância de sempre estender a mão para ajudar. Porque nunca sabemos quando esse gesto pode mudar tudo.